Hoje nós vamos estudar com vocês João, o Evangelho de João. E hoje eu convido vocês para abrirem no capítulo 5. Nós vamos ler então com vocês a partir do verso 19. Nós já estudamos com vocês o capítulo 5, do verso 1 até o verso 18. Foi na última quarta-feira. Hoje vamos estudar sobre a autoridade do Filho de Deus. Jesus Cristo, quando nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele passou a existir como homem. Ele não era homem antes, ele era Deus. Mas ao nascer da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele assumiu a natureza humana, que ele não tinha antes, só tinha natureza divina. Como o Pai, só tem a natureza divina. Mas hoje, Jesus Cristo tem também a natureza humana. Ele se tornou membro da família humana. Ele se tornou irmão seu, irmão meu. Nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. E geralmente o irmão mais velho é aquele que resolve os problemas da gente. Então, queridos, Jesus é o seu irmão mais velho. Ele resolve os problemas seus, financeiros, também financeiros, de saúde, de doença, ele resolve os problemas. Mas esse Deus chamado Jesus Cristo, ele é igual ao Pai. Ele é Deus igual ao Pai. Eles formam uma divindade. Não são duas divindades, é uma divindade. Pai, Filho e Espírito Santo formam uma só divindade. Esse é o assunto aqui do capítulo 5, verso 19 em diante. Leiam comigo. Então Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Medite um pouco neste verso que nós lemos. Quando você está estudando a Bíblia, você não somente lê a Bíblia, você para, relê, lê 3 vezes, 4 vezes o mesmo verso, para entender. Não adianta você continuar lendo, se você não entendeu o verso anterior. Você entendeu o verso 19 que nós lemos? Em verdade lhes digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Se ele fosse usar os poderes divinos dele, ele poderia fazer tudo, porque Deus pode tudo. Mas ele não veio para viver como Deus na terra. Ele veio para viver como homem na terra. Ele veio para ser exemplo para homens e mulheres de como eles podem viver na dependência do Pai. Então Jesus, sendo Deus, não usou seus poderes divinos, mas buscava o poder divino do Pai, pela oração, pela comunhão diária. Por isso ele não fazia nada por si mesmo. É o que o verso está dizendo. Em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Você também, eu também não podemos fazer nada por nós mesmos. Se você disser, eu posso dirigir o meu carro por mim mesmo, pode dirigir sem Deus, mas Deus não quer que você dirija sem Ele. Você pode fazer uma compra, você pode fazer um negócio, você pode namorar, você pode casar sem Deus, mas Deus não quer que você faça as coisas sem Ele, porque se você é filho de Deus, como Jesus era filho de Deus, Ele não fazia nada por si mesmo. Ele fazia na dependência do Pai, com a aprovação do Pai, com a bênção do Pai. Que tal você consultar Deus para comprar, para vender, para namorar, para casar, para viajar? Que tal se você consultar Deus em tudo quanto você for fazer? Porque você é filho e é filha de Deus. Por isso aqui o verso está dizendo que Deus, o Filho, ele escolheu não fazer nada por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer.
porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Agora o verso 20. Porque o Pai ama o Filho, leiam comigo, e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai ressuscita os mortos, o Pai vivifica os mortos, o Filho também, ele tem poder para fazer isso. Porque ele é Deus. Mas, como homem, ele também ressuscitou mortos. Lembrem-se que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele orou ao Pai antes de ressuscitar Lázaro. Será que Jesus podia ressuscitar Lázaro sem orar para o Pai? Sim ou não? Podia. Podia. Ele deixou de ser Deus quando ele viveu na terra? Não. Mas ele não usava os seus poderes divinos. Ele só usava os poderes divinos do Pai. Por isso ele é um exemplo para você de um homem que pode viver na dependência do Pai. Por isso, podendo ressuscitar Lázaro sem fazer nenhuma oração, sem depender do Pai, essa era a intenção de Satanás. Vocês sabiam que a tentação de Satanás para Jesus era tentação positiva? Fazer coisas boas por si mesmo. Ressuscitar Lázaro não seria uma coisa boa? Uma coisa ótima. Não seria coisa ótima ressuscitar Lázaro? Satanás tentou Jesus a ressuscitar Lázaro sem orar, sem depender do Pai. Ele podia ou não podia? Podia. Mas se ele fizesse isso, ele não seria exemplo para você. Ele não seria o nosso exemplo. Porque nós não somos deuses, nós somos seres humanos. E Jesus veio para mostrar como um ser humano pode viver na dependência de Deus. Ele é o nosso exemplo, não como Deus, ele é o nosso exemplo como homem. Por isso, antes de ressuscitar Lázaro, ele orou ao Pai. Disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. E ele então pediu que Lázaro saísse para fora do túmulo e Lázaro saiu. Perfeito, saudável, ressuscitado depois de 4 dias morto. Ele foi ressuscitado. Jesus fez em nome e pelo poder do Pai. Será que seres humanos podem ressuscitar mortos pelo poder do Pai? Vocês se lembram de alguém que não era Jesus e que ressuscitou mortos? Pedro. Pedro ressuscitou Dorcas, não? Dorcas. Vocês se lembram de alguém que não era nem Pedro, nem Jesus, que também ressuscitou mortos? Paulo. Um rapaz caiu de uma janela alta, ele dormiu. É bom não dormir dentro da igreja, viu? Porque Eutico estava sentado numa parede alta assistindo a pregação de Paulo e dormiu. E caiu lá da parede e morreu. E aí Paulo parou com tudo, foi lá e ressuscitou Eutico. Está na Bíblia. Mas como é que Pedro ressuscitou mortos? Como é que Paulo ressuscitou mortos? Você pode estar pensando: eu pensei que só Jesus, só Deus podia ressuscitar mortos. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas sempre pelo poder do Pai. Mostrando que se você for fiel a Deus, se você estiver em comunhão plena com Deus, você também fará as obras que Ele fez. Deus também abençoará você e ouvirá suas orações. Por isso que Jesus está dizendo aqui que Ele não fazia nada por si mesmo. Agora leia para mim o verso 22. Verso 22. Todos acharam aí? Verso 22. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Quem é o juiz
que está sentado no trono para julgar? Deus o Pai. Deus o Pai é o juiz. Mas aqui está falando que Deus o Pai escolheu não julgar. Estão entendendo? Ele é quem está sentado no trono para poder julgar cada ser humano. Tudo que você faz de bom e de ruim é registrado. Tudo é escrito no livro do céu. Deus tem registro de ações, de palavras, de pensamentos e de intenções suas. Está tudo registrado. E Deus é juiz. Ele julga. Você não vive nesta terra sem ser observado. Você é observado. E agora, Deus o Pai é juiz, mas Ele escolheu não julgar. Vocês vão entender agora por quê. Veja aí o verso 22. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a quem? Ao Filho. Deus o Pai falou: Jesus, meu filho, você vai ser o juiz. Eu estou passando para você esta função de ser o juiz no juízo celestial. Ora, Jesus é o nosso irmão mais velho, sim ou não? Jesus é o nosso Salvador, porque Ele que morreu na cruz por nós. E agora Deus o Pai disse que Jesus também será o quê? O nosso juiz. Que tal? Isso é bom ou é ruim? Se você tem como juiz alguém que é seu irmão mais velho, você já fica o quê? Tranquilo. Você já relaxa, ó. Eu estou bem, estou confortável. Por quê? Porque o juiz é o meu irmão mais velho. Ele também é o meu Salvador. Ele morreu por mim. Depois de Jesus fazer tanto por você, agora ele vai se assentar com o juiz, o seu juiz. Você acha que ele vai condená-lo se você é amigo dele? Se você é ovelha dele? Ele vai condenar você? Como juiz? Não, não vai. Mas você tem que ser amigo dele. E as pessoas que não são amigas de Jesus, que não aceitam Jesus como Salvador, e elas vão ser julgadas, mas Jesus vai condená-las, porque não se conhecem. Jesus vai falar: não conheço você. Não, eu sou fulano de tal. Mas eu não conheço você. Nós não temos amizade. Nós nunca nos conversamos. Você nunca foi à igreja para me adorar. Então, não nos conhecemos. Nunca vos conheci. É importante termos amizade, relacionamento com Jesus, estudar a sua palavra. Agora veja, o capítulo 5, verso 27. Verso 27. Leia comigo o verso 27. Falando do Pai, Deus o Pai, deu para o Filho, lhe deu autoridade para julgar. Por quê? Verso 27. Por quê? Porque ele é filho do homem. Você acha que uma pessoa que seja humana pode julgar melhor um ser humano? Pode julgar melhor um ser humano, porque tem os sentimentos humanos. Jesus chora como você chora. Jesus sentia dor como você sente dor. Jesus sentia fome como você sente fome. Então, ele pode entender você quando você está com dor, quando está doente. Ele chorava, ele olhou para o túmulo de Lázaro e lá a Bíblia diz: Jesus chorou. É o menor verso da Bíblia. Isso está em João capítulo 11. É o menor verso da Bíblia. É fácil decorar. Se alguém pedir para você, fale um verso da Bíblia, decora. Fale esse. Jesus chorou. É do Evangelho de João, capítulo 11. Queridos, Jesus chorou por quê? Ele tem Quem não tem sentimento não chora. Você já viu pessoas que não têm sentimento? Morre o pai, morre a mãe, morre... Ele não chora, ele não está nem aí. É bom não ter sentimentos? Não, nós temos que ter sentimentos. Nós somos seres humanos.
E Jesus chora quando você chora. Quando você sofre, ele sofre junto com você. Ele entende você. Por isso o Pai, Deus Pai, falou para o Filho, você vai julgar, porque você é filho do homem. Vocês entendem essa expressão? Você é filho do homem. Você nasceu como ser humano, gerado pelo Espírito Santo. Você viveu 33 anos entre os seres humanos. Você entende o que é dor, você entende o que é sofrimento, você entende o que é medo. Porque Jesus também sentiu medo. Quando ele estava para morrer, estava no jardim do Getsêmani, ele por 3 vezes pediu para o Pai. O que ele pediu para o Pai? Por 3 vezes, no jardim do Getsêmani. Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Ele estava tentando evitar a morte. Por quê? Porque ele é ser humano. O ser humano não tenta evitar a morte? Se você puder não morrer, você o quê? Não morre, você não vai escolher morrer. Tá certo? Então, Jesus, ele tinha sentimentos humanos, mas, embora ele pedisse para o Pai, se fosse possível, passasse dele o cálice da morte, ele não terminou a oração assim. O final da oração de Jesus foi, mas seja feita a tua vontade, não a minha, seja feita a tua vontade. Então, queridos, Jesus, ele pode entender e pode ser juiz seu, no juízo celestial. Que juízo celestial? Existe um juízo celestial? Há pessoas que vivem nesta terra achando que não existe juízo, não existe tribunal, não existe corte. Todos nós seremos julgados, todos. Por que existe um juízo celestial? Para ver quem é bom, quem é ruim, quem ama a Deus e quem não ama, quem perdoa e quem não perdoa. Entende? Esse mundo não está cheio de gente má? Você conhece gente má? Maligna? Traficante? Que mata? Feminicídio? Todo dia tem feminicídio. Maridos matando esposa. O nosso mundo é mau. Por isso as pessoas vão ser julgadas. Aquelas que fazem o bem se salvarão. Porque os que fazem o bem é porque têm o amor de Deus no coração. Tem Deus no coração. E os que fazem o mal serão condenados. Então, queridos, existe um juízo, um acerto de contas. Você vai responder pelos seus atos. Animais não respondem pelos seus atos. Você não vai levar a juízo, a julgamento, um cachorro porque mordeu alguém. Não, porque os animais não respondem por seus atos. Mas você não é animal, você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, racional. E você responde pelos seus atos. Por isso existe um juízo, onde o juiz é quem? Jesus Cristo. Você sabe quem é o acusador neste juízo? Porque pode ter um juízo sem o acusador? Não pode ter. Porque quando você é levado a juízo, alguém tem que falar o que você fez. É o promotor. O promotor vai acusar você. E vai ter um advogado de defesa. E vai ter o juiz. O juiz é Jesus. E o advogado também é Jesus. Onde é que diz que Jesus também é o advogado? 1 João capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia. 1 João, bem no finalzinho da Bíblia. Bem no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Apocalipse é o último livro. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Verso 1. Lá em João capítulo 5, nós lemos que Jesus foi escolhido por Deus o Pai para ser nosso juiz. E agora vamos ler aqui em 1 João capítulo 2, verso 1, que Deus o Pai também escolheu que Jesus fosse seu advogado. Você, meu irmão, está com tudo. Você está com tudo. Ter Jesus como juiz, ter Jesus como advogado, o
que você vai temer? Qual é o medo seu? Você está com tudo. Não vai ser condenado. Vai ser julgado, mas não vai ser condenado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos acharam? Vamos ler juntos? 1 João capítulo 2, verso 1, leiam comigo. Meus filhinhos, olha que bonito como Deus fala com você, chamando você de filhinhos. Não é uma forma carinhosa? Deus é carinhoso com você. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem. O que é pecar? Mentir, roubar, maltratar, desonrar pai e mãe, adorar imagens. Isso é pecado. Então aqui diz, eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Ou seja, não mintam, não roubam, não cobicem, não tomem o nome de Deus em vão, não adorem imagens, honre o pai e a mãe. Eu escrevo para que vocês não pequem. Estou explicando o que a Bíblia explica, o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Deus não quer que você peque. Verso 1, estamos lendo. Continue. Mas se alguém pecar, será que alguém vai pecar? O que acha? Hein? Será que alguém vai pecar? Alguém aqui não peca? Levanta a mão quem não peca. Acabou de pecar. Acabou de pecar porque mentiu, né? Se eu perguntar, alguém aqui não peca e a pessoa levanta a mão, acabou de pecar. Porque mentiu, porque peca. Quem que não peca? Só Jesus não pecou. Só Jesus não pecou. Então, quando a Bíblia diz aqui, olha, é para mim e para você. E o pastor Samuel também peca? Óbvio, sou pecador. Por isso está dizendo, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O desejo de Deus para você é que você não peque. Mas se você pecar, está escrito aí? Se alguém pecar, temos o quê? Advogado. Está escrito aí? Leia aí. Temos advogado. Geralmente o advogado cobra caro. Entendeu? Esse advogado aqui, com letra A maiúsculo aí, está vendo que o A está maiúsculo? Na minha Bíblia aqui, o A do advogado está maiúsculo, quer dizer, o advogado é o Senhor advogado, que é Jesus Cristo. Temos advogado junto ao Pai, junto ao trono do Pai. Existe o quê? Um advogado. E aí diz o nome dele. Qual é? Jesus Cristo, o justo, o único justo. Não existe outro justo. Só Jesus viveu vida justa. E como é que ele defende você como advogado seu? Porque ele acredita para você a justiça dele. Diante do Pai, você aparece como mentiroso, mas você pediu perdão. E o que Jesus fala? Pai, ele era mentiroso, mas eu nunca menti. E eu estou dando para ele a minha justiça. Então ele é justo, porque eu tenho justiça para dar para ele. Jesus tem justiça, ele é justo. Percebam o que Jesus faz? Você é criminoso, você fez pecados horríveis, mas Jesus perdoa e dá para você a justiça dele. Por isso diz aqui, filhinhos, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, obviamente todos nós pecamos, não é? É óbvio. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é o juiz? João capítulo 5, verso 27. Jesus Cristo, porque ele é filho do homem, ele foi escolhido para ser nosso juiz. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Quem é o acusador? Você tem que provar na Bíblia, entende? É fácil falar, é Satanás. Mas Satanás pode falar para você, prove na Bíblia que sou eu. E como é que você faz?
Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Vamos ver quem é que acusa você diante de Deus. Não perdoa não. Ele é meu, ele é pecador, ele fez isso, ele fez aquilo, ele mentiu, ele roubou, ele é meu. Quem fala isso? Satanás fala. Entende? Quando foi para Jesus ressuscitar Moisés, Moisés morreu e Deus o ressuscitou e levou-o para o céu. Mas foi quando foi para Jesus ressuscitar Moisés, o diabo estava lá, dizendo, não pode ressuscitar não, Moisés é meu, ele é pecador. E Jesus não discutiu com o diabo. Ele ressuscitou Moisés e levou Moisés para o céu. Queridos, Jesus Cristo é o Senhor da vida. Não adianta o diabo acusar você se Jesus Cristo é o seu advogado, se Jesus Cristo é o seu juiz. O que acontece com as acusações de Satanás? Não valem nada, porque Satanás é um poder vencido. Jesus venceu Satanás. Jesus morreu na cruz sem nunca ter pecado. Se ele tivesse pecado, Satanás teria poder sobre ele. Como ele nunca pecou, ele morreu pelos nossos pecados. E Satanás não tem poder sobre ele. Amém? Então, o acusador é Satanás. Veja aí, Apocalipse 12. 12 e o verso 10. Verso 10. Leiam comigo. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Foi expulso quem? O acusador de nossos irmãos. Quem é esse acusador que foi expulso? Quem é? Verso 9. Verso 9. Foi expulso, verso 9. Olhem na Bíblia. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quem foi expulso do céu? Satanás. E aqui diz que ele é o acusador dos irmãos de Cristo. Ele é o acusador, mas Jesus é o advogado. E Jesus nunca perdeu nenhuma causa. Vocês acham que Jesus vai perder? Não, ele não perde para Satanás. No deserto da tentação, depois de 40 dias de jejum, o diabo apareceu como se fosse um anjo de luz para tentar Jesus, mas Jesus venceu Satanás no deserto da tentação. Quando Jesus morreu e foi sepultado, Satanás estava do lado do túmulo de Jesus para impedir que ele ressuscitasse. Satanás não queria que Jesus ressuscitasse para não cumprir as promessas que ele fez. Mas Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E ele ressuscitou e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu o ressuscitarei. Satanás é um poder vencido, meu irmão. Longe de Jesus, você não consegue vencer Satanás, não. Mas com Jesus, você já é vitorioso. Não tema, não tenha medo. Só se agarre ao seu advogado, Jesus Cristo. Porque ele luta por você. Ele deu a vida por você. Se esconda em Jesus. Se abrigue em Jesus. Ele é a nossa rocha de proteção, nossa fortaleza, nosso esconderijo. É para Jesus que a gente corre. É para Jesus que a gente corre. E quando você corre para Jesus, Satanás já foi derrotado. Não queira enfrentar Satanás sozinho, com a cara e com a coragem. Não. Você foge para Jesus. Eu conheci um pastor chamado Geraldo Marski. Ele era um homem de Deus. Alemão. Bem-humorado. Muito bem-humorado. Ele era alemão e ele era pastor. E na frente da casa dele colocou uma placa bem grande assim. Cuidado, pastor alemão.
Por aí vocês veem que ele era bem humorado, né? E um dia vieram convidá-lo para expulsar um demônio. Sabe o que é expulsar demônio? Quando o demônio se aposta das pessoas ficam endemoniadas, a voz não é da pessoa. Vieram chamá-lo em casa. Ele disse para os irmãos que vieram buscá-lo: vocês podem ir que daqui a pouco eu vou. E passou 10 minutos, 20 minutos, e eles foram e ele não ia. E a esposa, não é? A esposa sempre fica olhando não é? As ações do marido. Geraldo, você não vai? Não, eu vou daqui a pouco. Ele foi, em vez de ir enfrentar o diabo, ele foi para o escritório dele e se ajoelhou e orou, e orou, e orou. 5 minutos, 10 minutos, depois de um tempo, ele pegou a Bíblia dele, saiu caminhando e foi. Mas rapidinho ele voltou. E rapidinho, quando ele voltou, a esposa, em pé na porta, disse: o que aconteceu, Geraldo? Você já voltou? Sim, já voltei. E o demônio? Quando eu cheguei lá, ele já tinha ido embora. Ela disse: nem o demônio aguenta esperar por você. Porque ele era um homem muito calmo, ele era muito calmo. Queridos, mas ele não demorou por demorar. Ele demorou o quê? Fazendo o quê? Oração. Ele foi enfrentar o demônio com a cara e com a coragem? Não. Ele correu para quem? Para Jesus, meu irmão. É para Jesus que você corre. E quando o demônio percebe que você está ajoelhado aos pés de Jesus, ele já vai embora, porque não adianta, ele vai ser expulso mesmo. Entende? Ele coloca o rabinho debaixo, no meio das pernas e vai embora, porque com Jesus o diabo não pode. Agora nós nos escondemos em Jesus. O nome santo e poderoso é Jesus. Apegue-se a este nome, use este nome, dia e noite. Clame por esse nome, Jesus, meu advogado, meu Salvador, Jesus, meu querido juiz. Ele estende a mão para você. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Você aceita Jesus como seu Salvador, como seu advogado, como seu juiz? Quero ver a mão. Se você aceita Jesus como seu advogado, como seu Salvador, como seu juiz, fique com a mão levantada, eu quero orar por você. Pai querido que estás nos céus, o Senhor constituiu Jesus Cristo para ser nosso advogado e nosso juiz, e também nosso Salvador, porque Ele morreu por nós. Aqui estamos com as mãos levantadas, dizendo para o mundo inteiro, para o universo todo, que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, como nosso advogado e também como nosso juiz. Quando o mal se aproximar, quando a tentação chegar, nós vamos correr para Jesus, nós vamos nos esconder em Jesus, nós vamos clamar pelo nome santo e poderoso Jesus. É o nome que expulsa os demônios, é o nome que cura as enfermidades, é o nome que ressuscita os mortos. Derrama o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, todos que estamos aqui, pois é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.